CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio CBN Campina Grande. Eu sou Luana Albéria e a partir de agora, até às 10 horas da manhã, você fica comigo aqui no CBN Universidade. E aí, vamos aos destaques de hoje? Nós trazemos oportunidade de pós-graduação no ensino de Ciências e Educação Matemática pela UEPB. E o CBN Universidade traz o comentário do professor Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre o Futurice. A UEPB garante teste de diagnóstico de tuberculose de graça para a população de Campina Grande e da região. E a gente também traz as dicas de português para você, ouvinte da 103.5. Quer saber qual é a pergunta cabulosa de hoje? Então anote aí a nossa perguntinha cabulosa de hoje. Na frase "a festa de formatura implica em um gasto muito alto", existe um erro de português. Você saberia dizer qual é? No programa de hoje vamos falar sobre o uso de agrotóxicos e você fica atento que tem muita informação. E é claro, tem dicas de alimentação no quadro Saúde A de hoje. E o que comer no inverno? Hoje vou dar algumas dicas para vocês sobre isso. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre oportunidades de pós-graduação. É que ainda estão abertas as inscrições para o programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Educação Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. O edital está aberto para a seleção de alunos especiais para as disciplinas desse semestre letivo. Ao todo, estão sendo oferecidas 85 vagas que podem ser preenchidas por estudantes de pós em Ensino de Ciências ou Educação Matemática, estudantes de cursos de graduação de Biologia, Ciências da Computação, Estatística, Física, Matemática, Pedagogia e Química, além de professores e demais profissionais formados nessas áreas que eu acabei de citar. As vagas são para as várias disciplinas oferecidas pelo programa e as aulas já começam essa semana, mais precisamente na próxima segunda e terça-feira, nos dias 12 e 13 de agosto. O edital completo está disponível no site da UEPB ou na aba direta pelo link pós-graduação.uepb.edu.br/ppgecm. Outras informações você pode obter através do telefone 3315 3409. 3315 3409. E ainda sobre educação, a gente ouve agora o quadro Direito e Cidadania. Hoje o professor Luciano Nascimento fala sobre o novo programa do Ministério da Educação para as universidades públicas, o Futurice. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Na coluna Direito e Cidadania, por mim, Luciano Nascimento, hoje falamos sobre um projeto do MEC nominado de Futurice, relacionado às instituições de ensino superior no Brasil, às universidades federais e aos IFES, os institutos federais. Projeto este elaborado por Sua Excelência, o Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Segundo Sua Excelência, a iniciativa é considerar aí uma metodologia de separação entre o joio e o trigo nas universidades federais. A ideia de Sua Excelência, como tem traduzido aí nas entrevistas para os grandes jornais no Brasil, a ideia seria um novo projeto que trará liberdades e autonomia para as instituições federais de ensino superior, as universidades federais. O Futurice do MEC seria, portanto, um projeto para construir liberdade e autonomia para as instituições. Segundo o ministro, portanto, não há exatamente o que os reitores e professores, enfim, aqueles que estão na Universidade Federal, têm alegado de que seria um projeto para a privatização das universidades federais. Diz o ministro que a iniciativa envolve mais um aperfeiçoamento, né, e uma elaboração de melhoramento técnico e da produção acadêmica e de iniciativas de empreendedorismo dentro das universidades públicas federais.
como, por exemplo, estariam em questão aí duas faces: a produção acadêmica e o incentivo à criação das denominadas startups. O que são as denominadas startups? Elas nascem nos Estados Unidos, nos anos 90, no Vale do Silício, na Califórnia, como iniciativa de criação de empresas em que os estudantes universitários teriam a liberdade, né, e a autonomia para construir essas pequenas empresas e que com o tempo elas se tornam grandes. É o caso de empresas como a Yahoo, IBM, Microsoft, o Facebook nasceu em forma de startup, a Netflix, a Apple, o Instagram, enfim, tantas outras grandes empresas americanas nasceram na forma de startups. Bom, para o ministro, portanto, seria a ideia de, na parte acadêmica, qualificar a produção acadêmica das instituições de ensino superior no Brasil, as universidades federais. Porque diz o ministro que há uma produção grande de artigos científicos, há uma grande produção científica, mas os veículos nos quais são publicados não têm qualificação. Não tem credibilidade, enfim, parece-me que há um equívoco contra a fala do ministro, porque a produção científica das universidades públicas no Brasil, e olha que não sou eu que estou dizendo, os órgãos assim traduzem, 95% da produção científica no Brasil acontece nas universidades públicas federais e estaduais, e são certificadas por veículos que publicam essa produção, veículos de credenciamento e de credibilidade, sem dúvida. Mas diz o ministro que é preciso reelaborar e, portanto, colocar essa produção para revistas ranqueadas, revistas com credibilidade, para tratar, portanto, o critério das patentes e o critério do desempenho acadêmico puro. Essa foi a frase utilizada pelo ministro. Portanto, ele quer uma autonomia, uma liberdade no plano acadêmico, mas com a tradução dessa produção acadêmico-científica voltada para veículos de credibilidade e de reconhecimento internacional. Diz ele, como acontece em países como os Estados Unidos, Austrália, Israel, Canadá e outros. E o ponto, diria aí, o ponto central do projeto do MEC, denominado de Futurice, que é a proposta da introdução das organizações sociais nas universidades federais públicas, as denominadas OS. Ora, segundo os reitores, isso já acontece nas universidades federais há muito tempo, e quem está nas universidades federais sabe muito bem que isto acontece. Mas diz o ministro que não há fundamento no receio dos reitores de que a introdução das organizações sociais venham a limitar a autonomia das universidades federais e também limitar a sua liberdade. Na verdade, elas viriam para contribuir, ou seja, essas OS, essas organizações sociais, teriam um espaço dentro das universidades federais para incentivar, por exemplo, a criação de startups, para incentivar os estudantes universitários a ter um maior poder de empreendedorismo nas suas ações acadêmicas, nos seus estudos universitários. E que o receio, portanto, dos reitores não teria fundamento. E que também o Futurice não é um programa obrigatório, mas sim um programa voluntário, um programa facultativo. Ora, recentemente o reitor da Universidade de Brasília, da UNB, da Universidade Nacional de Brasília, construiu um discurso no sentido de que o MEC com o Futurice, que é uma valorização do privado dentro da universidade pública, com a ideia de descartar o ethos acadêmico, e que, portanto, isso não fortaleceria a autonomia da universidade pública no Brasil. O professor, reitor, jurista, escritor da Universidade Nacional de Brasília, da UNB, professor Geraldo Souza Júnior, entende que, na verdade, um programa como o Futurice quer traduzir um projeto em que o governo possa escapar da vinculação constitucional quanto aos recursos previstos para a Universidade Pública Federal, que é, portanto, retirar-se, digamos assim, dessa obrigação constitucional de envio de recursos públicos para as universidades federais. E que, na sua opinião, um programa como o Futurice, por exemplo, retira das universidades federais a sua função, que não é menos importante do que a função de criação tecnológica, científica, de produção do saber, do conhecimento, retira das universidades federais uma função relevantíssima e estratégica, que é a função pública e social. Segundo o professor Geraldo Souza Júnior, o programa procura, na verdade, construir um espaço
de atividade privada dentro da universidade pública, desconsiderando totalmente a sua ideia pública e social para além da ideia tecnológica e científica. Porque com um incentivo por parte da introdução das OS, das organizações sociais dentro das universidades federais públicas, você teria que construir um modelo de negócios. Obviamente que o modelo de negócios nunca é negativo dentro de uma instituição pública, mas é preciso delinear, é preciso desenhar, é preciso limitar esses modelos de negócios públicos dentro da Universidade Pública Federal, segundo o professor Geraldo Souza Júnior. Enfim, o programa foi lançado, é um programa voluntário, mas diz o ministro, agora ele é voluntário, mas mais na frente nós queremos ter uma incursão maior dentro das universidades federais, nós queremos saber das contas das universidades federais, nós queremos saber dos contratos firmados pelas universidades federais. Enfim, o Futurice está aí de forma voluntária, está sendo analisado pelos reitores das universidades federais. O MEC irá expandir esse programa, irá aperfeiçoar esse programa, provavelmente irá colocar esse programa cada vez mais dentro das universidades públicas federais. O que significa dizer que, por estar no início, nós teremos muito assunto ainda a tratar sobre o MEC, Futurice e as universidades públicas federais no Brasil. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E uma informação bem rapidinha para os concurseiros de plantão, é que a Comissão Permanente de Concursos da UEPB está com o edital aberto para o preenchimento de 111 vagas para a Prefeitura Municipal de Boa Ventura, no Sertão Paraibano. As vagas são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e também superior, com salários que variam de R$ 998 até R$ 1.662. As inscrições devem ser feitas online através do endereço eletrônico cpcom.epb.edu.br/concursos. Lá você encontra a aba para o concurso de Boa Ventura e o prazo para quem se interessa é até o dia 22 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65 para os cargos de nível fundamental, R$ 85 para o de nível médio e R$ 105 para o de nível superior. A prova escrita do concurso já está prevista para o dia 13 de outubro e a prova prática para os cargos que exigem experiência devem ser no dia 10 de novembro. Entre as 111 vagas tem oportunidades para agente de vigilância, agente fiscal de tributos, auxiliar em saúde bucal, digitador, técnico em enfermagem, assistente social, advogado, enfermeiro, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo clínico e entre outros profissionais. É uma ótima oportunidade para quem vem estudando e se preparando para o concurso público. O edital completo do certame você confere no site da CPCom, o cpcom.epb.edu.br. Acesse lá e confere todos os detalhes bem direitinho. Agora é a hora da nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade de hoje, mas na volta o nosso assunto é o diagnóstico de tuberculose. A UEPB garante esse teste de graça e com o resultado em 48 horas. E hoje tem o quadro Português Sem Segredos, que traz dicas sobre a nossa língua e ainda informações sobre o uso dos agrotóxicos na plantação. A gente volta logo depois do intervalo. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. De volta com o CBN Universidade de hoje, eu sou Luana Albéria e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. E toma conhecimento de tudo que rola na pesquisa e extensão dentro e fora da Universidade Estadual da Paraíba. Esse programa você já sabe. Ele é produzido por alunos dos cursos de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande. E vamos às notícias. Tem inscrição aberta até o dia 15 deste mês para o curso Meu Mundo 360 Graus, que é promovido pelas Nações Unidas com o objetivo de buscar mídias gravadas em 360 graus que foram feitas por jovens de todo o mundo e que abordam temáticas sobre desenvolvimento sustentável. A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB está divulgando essa oportunidade, pois a universidade é credenciada como uma instituição de ensino superior que engloba e promove, através de 10 princípios fundamentais, o compromisso do enfrentamento da pobreza através da educação e com os direitos humanos, sustentabilidade, promoção da paz e outros requisitos.
O edital está aberto e as melhores histórias apresentadas em 360 graus estarão sendo exibidas na Assembleia Geral da ONU em setembro, na Alemanha. O edital completo do processo pode ser acessado no link disponível no site da UEPB, o uepb.edu.br. Agora é hora da nossa coluna Português Sem Segredos com o professor Edson Tavares. Vamos ouvir. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Olá, bom dia! Aqui você tira suas dúvidas de português, bastando para isso gravar um áudio no WhatsApp dizendo o seu nome e fazendo sua pergunta. Enviar para o número 98893 9414, DDD 83. Eu vou repetir o número 98893 9414, DDD 83. Anotou? Então anote aí também a nossa perguntinha cabulosa de hoje. Na frase "a festa de formatura implica em um gasto muito alto", existe um erro de português. Você saberia dizer qual é? Final do quadro eu explico. Sou Tereza e gostaria de saber qual a diferença de haver com H e haver com A e separado, e em qual ocasião eu posso utilizar cada um deles. Bom dia, Tereza! Sua pergunta é muito boa, porque as pessoas confundem um pouco as bolas aqui. Se você está falando da expressão ter a ver, a diferença é simples. Haver com H é um substantivo que significa crédito, e o segundo é o verbo ver, no sentido de ter relação com alguma coisa. Vamos então às situações em que se usa um ou outro. Haver com H eu uso, por exemplo, numa frase como "eu tenho a ver nesta transação comercial". Quer dizer, eu tenho crédito, tenho algo a receber nesta operação. Já o ter a ver separado usa-se quando se quer fazer uma relação entre duas coisas. Por exemplo, aquela menina tem tudo a ver com a irmã. Ou então, eu não tenho nada a ver com isso. Uma dica que pode ajudar. A ver separado pede a preposição com. Você vai sempre dizer tem a ver com. Enquanto a ver com H usamos sem preposição. E como todo substantivo, pode ser pluralizado. Vamos ao exemplo? Tenho muitos haveres. Está claro, Tereza? Obrigado pela sua participação. Vamos agora responder a perguntinha cabulosa do começo do quadro. A festa de formatura implica em um gasto muito alto. Onde está o desvio gramatical desta frase? Conseguiu perceber? Está na regência do verbo implicar. Esse verbo, nesse sentido, é transitivo direto, ou seja, não pede preposição alguma. Então, é inadequado dizer a festa de formatura implica em um gasto muito alto. O uso gramaticalmente aceito é a festa de formatura implica um gasto muito alto. Parece estranho, né? Mas é que de tanto a gente ouvir e ver implicar em, a gente termina por se acostumar com a expressão assim, tá certo? A gente se encontra no próximo sábado para tirar novas dúvidas de português. Basta que você envie para o WhatsApp 98893 9414. Até lá! Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo programa. Como você ouviu aí, se tiver alguma dúvida sobre a língua portuguesa e quiser participar do nosso programa, é só mandar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893 9414. 98893 9414. Só lembra de se identificar e de fazer o seu questionamento, que pode ser a dúvida de muita gente aí de casa. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o diagnóstico de tuberculose. Você sabia que a UEPB, através do Laboratório de Análises Clínicas, o LAC, garante o diagnóstico através de um exame que é garantido de graça para a população de Campina Grande e também da região? O nosso repórter Edson Nogueira foi conhecer como é feito esse trabalho. Vamos ouvir na reportagem.
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que tem cura e pode ser diagnosticada através de um exame simples, que avalia o escarro do paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, cerca de 4.000 pessoas no Brasil morrem por causa da tuberculose. A doença tem cura, mas em caso de diagnóstico tardio, pode levar à morte. O Laboratório de Análises Clínicas da UEPB, através do projeto de extensão Diagnóstico da Tuberculose, oferece de graça para a população testes preventivos para confirmar a doença. Os exames são feitos avaliando os aspectos da secreção expelida através do escarro. O material é estudado pelos alunos do curso de farmácia da UEPB, com a supervisão da professora doutora Maricelma Ribeiro Moraes. Ele surgiu devido à necessidade de ampliação da rede laboratorial. Então, conversando com outros profissionais que trabalham com a tuberculose, ouvimos comentários de que aqui em Campinas, somente o laboratório do Serviço Municipal de Saúde estava recebendo pacientes com tuberculose. E a demanda era muito grande. Então, o laboratório estava ficando muito sobrecarregado e não estava dando conta num curto espaço de tempo devido à grande demanda. Então, pensando que nós temos aqui um laboratório que podia fazer esse tipo de serviço, daí tivemos a ideia, levamos para o departamento, a ideia foi bem aceita e nós aceitamos esse desafio de poder realizar aqui no LAC da UEPB o diagnóstico da tuberculose. O projeto de extensão visa diminuir o impacto da doença na sociedade, que, segundo as pesquisas, a cada pessoa contaminada pela tuberculose, ela pode transmitir a doença para outras 40 pessoas por dia. O resultado do exame feito no LAC da UEPB é entregue entre 24 e 48 horas após a coleta do material. Os estudantes da UEPB aproveitam o espaço para adquirir experiência na avaliação de material. Eu entrei no projeto no início do ano, então eu pude observar que é um campo de atuação a mais para o farmacêutico, além de ser um caso de saúde pública bem importante em relação à população. Então a gente pode desenvolver pesquisas em relação à tuberculose e observar a importância do diagnóstico precoce no tratamento da doença. E suas experiências? O que é que traz para a sua vida, assim, o mais importante? Em relação a experiências que eu pude observar, a gente pode enfatizar assim, a importância do cuidado da saúde pública em relação à população, para a gente observar esses casos de tuberculose que muitas vezes são negligenciados, né? A gente não sabe os pacientes que têm tuberculose, então é um serviço que vai atrair pacientes que não possuem conhecimento de como tratar a doença, de como saber que tem a doença. Então a gente oferece essa chance para o paciente vir aqui e trazer sua amostra para a gente fazer a análise e liberar resultado. E a partir daí começar um tratamento efetivo. O laboratório de análises clínicas é aberto para qualquer paciente que apresentar os sintomas da tuberculose. É preciso ficar atento à tosse persistente de 15 dias ou mais. Ela pode ser seca ou com catarro. Pode ter febre, emagrecimento rápido, sem causas aparentes. Todas essas são características da doença que precisa ser investigada. Em relação aos alunos, o objetivo é colaborar, aumentar o campo de estágio e promover novas pesquisas no campo da tuberculose, coisa que até então a gente não tinha feito. Então, para os alunos tem sido um aprendizagem muito bom. Nós já estamos com 3 alunos do curso de farmácia, 2 bolsistas e um voluntário, e eles têm tido uma participação muito efetiva e têm colaborado bastante com o projeto. Para a universidade, eu acredito que isso é uma extensão que só vem a beneficiar toda a comunidade. Eu acho que é muito interessante esse tipo de trabalho onde a gente pode promover a saúde pública. A média de exames de tuberculose por semana é de 20 pacientes. O LAC fica no campus da UEPB em Bodocongó e fica aberto de segunda a sexta das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. O telefone de contato é o 33 15 3487. Edson Nogueira, para o CBN Universidade. Obrigada, Edson. E o Laboratório de Análises Clínicas atende por demanda espontânea. Então, se você apresenta tosse seca ou com secreção persistente há 15 dias ou mais, teve febre ou perdeu peso rápido demais, fica atento e procure o LAC da UEPB para realizar o exame. Vamos para mais um intervalo aqui no CBN Universidade. E no próximo bloco, vamos falar sobre o uso dos agrotóxicos. Você sabe quais os prejuízos para a saúde de quem manipula e de quem ingere os alimentos com esse tipo de produto? Ainda hoje, a gente traz dicas de saúde com a Lucielen Lima. O CBN Universidade volta já. Fica sintonizado na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta e o nosso assunto agora é o uso de agrotóxicos. Com certeza você deve ter acompanhado a sequência de liberações de um número cada vez maior de agrotóxicos pelo governo brasileiro. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no CBN Universidade a professora do Campus 2 da UEPB, Shirley Alves dos Santos. Ela é professora de agroecologia e defende a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Professora, por que a liberação do uso dos agrotóxicos é tão perigosa e tão preocupante? Bem, uma coisa, antes de responder mesmo, só para a gente ter uma contextualização, né, do que é que acontece no nosso país. Desde 2008, a gente é campeão, né, o Brasil recebeu o título de campeão na utilização de agrotóxicos. E isso começou a preocupar diretamente, né, vários setores, principalmente os setores ligados à saúde. Então, a gente tem associações, organizações que têm essa preocupação, porque os agrotóxicos, eles, como o próprio nome diz, são substâncias que são tóxicas, que de uma forma ou de outra, eles vão trazer algum prejuízo para a saúde das pessoas. Seja agricultores e agricultoras ou trabalhadores e trabalhadoras rurais que trabalham diretamente com esses produtos. E essas pessoas terminam sendo as mais vulnerabilizadas, as que têm um risco maior de adoecimento. E outra coisa é como a população em geral vai ter contato com essas substâncias. Então a gente tem, se a gente for pensar em relação ao risco à saúde, aos impactos à saúde, a gente tem que pensar nessas duas frentes. Então, não tem como a gente não se preocupar, no quadro atual que está no Brasil, que além do que a gente já vinha se preocupando antes, só esse ano a gente teve uma liberação de produtos assustadora, E é bom que se esclareça, que eu até vi algumas matérias falando, não, mas não são produtos novos, não são princípios ativos novos. Só que, nem todos sendo princípios ativos novos, a gente sabe que é mais concorrência no mercado, ou seja, vai ter mais produtos circulando a partir do momento que eles são liberados. E aí, pensa, se a gente, quando a gente vai fazer trabalho diretamente principalmente com quem está no campo, com famílias de agricultores, com produtores, ou não é nem produtores, com trabalhadores rurais, e muitas vezes essas próprias pessoas, elas têm dificuldade de entender o risco, os impactos que essas substâncias trazem para a sua saúde, porque elas estão acostumadas a utilizar no campo, então muitas vezes elas nem se tocam que a dor de cabeça que ela sente todos os dias é um sintoma de intoxicação, que uma tontura que ela possa sentir todos os dias quando está lá no campo é um sintoma de intoxicação, que uma ardência no olho, uma irritação na pele pode ser um sintoma de intoxicação. Então, mesmo com essa classificação atual, essas pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender que são produtos tóxicos. Então, a gente se preocupa com essa nova classificação, que inclusive eu estava observando que até o desenho, que tem a caveirinha, ela só vai aparecer nos 2 grupos que são os mais tóxicos, nos outros ela já não aparece. E são tóxicos também. Ah, não, mas vai estar lá mais esclarecido que aquele produto, ele tem que ter cuidado na utilização, contato com pele. Sim, mas as pessoas não leem. Geralmente as pessoas não leem, Então isso pra gente é uma preocupação muito grande. Como o agrotóxico interfere no desenvolvimento do solo, na vida dos animais? A senhora pode falar um pouquinho pra gente? É interessante, A gente, geralmente, o homem, eu acho que o homem é tão egoísta que, a princípio, ele pensa mais nele, Enquanto isso não está me abalando diretamente, não está me atingindo diretamente, talvez eu nem me preocupe. Mas tem um marco, tanto no anúncio da agroecologia como da denúncia à utilização de agrotóxicos, que é um livro de uma bióloga que se chama Primavera Silenciosa. A Rachel Carson. Ela fez uma denúncia muito forte em relação aos impactos que os agrotóxicos estavam trazendo para o meio ambiente. O próprio nome do livro, Primavera Silenciosa, ela remete ao desaparecimento das aves, a morte das aves, a morte dos passarinhos, e a primavera não tinha mais som. E essa denúncia ela fez na década de 60. E até hoje é uma denúncia que é atual. Então, os impactos dos agrotóxicos, eles não se dão só em relação à saúde humana. Os agrotóxicos têm trazido sérios impactos para o meio ambiente como um todo.
A gente pensar a terra, o solo, que a gente remete a outra grande pesquisadora também, que é a Ana Primavesi, que é uma defensora da agroecologia, ela é considerada como uma rainha da agroecologia, e ela fala da terra como um ser vivo, e a terra é vida, né? Então, se você coloca uma substância que ela é biocida, né? Ou seja, uma substância que mata seres vivos, então ela vai matar também uma série de seres vivos que estão presentes ali no solo. A senhora falou sobre as pragas, né, entre aspas. É possível a gente eliminar essas pragas, voltando entre aspas, com esses defensivos naturais? Sim, vários modelos, né, de produção no campo sem a utilização de agrotóxicos. Desde a agricultura familiar, né, como a gente aborda bem dentro da agroecologia, com as propriedades que tem uma produção em larga escala de produtos orgânicos. Então, quando tem a produção orgânica, ele não pode utilizar agrotóxicos. Ele vai utilizar defensivos que são defensivos naturais. Vão utilizar manejos diferentes, né, das suas culturas para que impeça a disseminação, né, de doenças, né, ou de pequenos animais, de insetos que possam surgir, né, como a gente chama, como é tão conhecido como pragas, né, na agricultura. Então, isso é completamente possível. E a gente... Só você pensar como é pensa a agricultura e compara com um corpo humano, né? Quando seu organismo está equilibrado, dificilmente você adoece. O problema é que dificilmente também a gente está com esse equilíbrio. É, né? Verdade. Com o mundo que a gente vive hoje. Mas pensa você em equilíbrio, né? Em equilíbrio mental, biológico, né? Seu organismo bem, saudável. E quando você está assim, você raramente adoece. Na natureza é semelhante, né? Então, quando você chega numa propriedade, como a gente tem vários exemplos de propriedades agroecológicas aqui na Paraíba, equilibradas, é impressionante a riqueza do que tem ali, do que é produzido sem utilização de agrotóxicos. Muitas vezes, os próprios defensivos naturais são pouco utilizados porque está tão equilibrado o ambiente que não tem tanta necessidade de utilizar. Necessidade. Exatamente. Então, imagina isso, a gente partindo para propriedades maiores, mesmo que seja, né, um modelo da grande produção orgânica, que eu acho que é necessário também para o nosso país, né? A gente não tem como ser tudo agricultura familiar, mas pelo menos a gente tivesse uma valorização maior da agricultura familiar no nosso país, que é quem realmente bota a comida, o alimento na nossa mesa, a gente teria uma outra perspectiva, né, em relação à utilização dessas substâncias. Professora, diante de tudo isso que a gente já conversou, a gente pode afirmar que essa liberação é realmente um retrocesso? Com certeza. Não cabe nem discussão, né? Com certeza. A gente não tem... Assim, eu todas as vezes que sai uma notícia de mais alguma substância que foi liberada, ou mais algum produto que foi liberado, eu chego e suspiro, assim, eu digo, meu Deus, assim, a gente está indo contra a corrente. A gente é um fazendo impacto, né? Trabalho que é um trabalho nacional, né? O trabalho da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Um trabalho que vem, assim, somado de tantos grupos, tantas pessoas e tantas organizações que se preocupam com bem-estar, com qualidade de vida, com bem viver da população, tanto a população do campo como a população da cidade. E aí você se depara com essas liberações, com a falta de preocupação, porque aí eu vejo dessa forma mesmo, é uma falta de preocupação com o outro, seja esse outro as pessoas, seja esse outro o meio ambiente, seja esse outro as plantas, os animais. Não é assim, vamos jogar mais agrotóxicos. Não, mas é necessário para manter a economia do país. Será realmente? Eu acho que isso a gente tem que pensar. E aí fica a economia e as pessoas. Então isso para mim, é retrocesso. A senhora falou sobre essa questão de valorização e é engraçado porque essa liberação ela promove tanto o agronegócio, né, dá tanta visibilidade que a gente acaba esquecendo das consequências. Existem tantas iniciativas legais. Aqui na universidade a gente tem a feirinha agroecológica, que é um evento de troca de experiência, troca de conhecimento. Então assim, a gente tem muitas iniciativas e a gente vê o quanto é válido investir nisso.
né? A senhora poderia falar um pouquinho dessa importância de valorização, da gente estar investindo em troca de conhecimento entre os agricultores, entre a sociedade, justamente para esclarecer essa questão? Eu sempre digo que a gente tem um privilégio muito grande aqui na Paraíba, porque o movimento agroecológico aqui na Paraíba ele é muito forte e ele surgiu muito antes da gente ter cursos, né? O curso da UEPB, o curso de agroecologia, ele começou, a primeira turma entrou em 2008, 11 anos, né? Esse ano fez 11 anos. Foi o primeiro curso da região Nordeste, com bacharelado em agroecologia. Hoje, só aqui na Paraíba, a gente já tem cursos em Picuí, em Sumé, em Souza, fora de Campina Grande, Bananeiras. Então, a gente tem um movimento de agroecologia, que é um movimento que veio do campo mesmo. É movimento que está relacionado a organizações, a associações de agricultores ou de agricultura familiar, a associações que trabalham dando assistência técnica a esses agricultores e agricultoras. E é um movimento belíssimo, que é reconhecido no mundo todo, né? Muitas vezes a gente recebe, né, aqui na Paraíba, recebe visitas de pesquisadores que vêm de fora, de outros países, para conhecer o trabalho de agroecologia, né? Ou seja, a vivência, não é nem o trabalho, a vivência de agroecologia que a Paraíba tem. Mas mesmo assim a gente precisa continuar nessa luta, né? Então a gente faz uma divulgação muito grande das feiras agroecológicas, tem várias, né, no estado, né, em vários territórios diferentes. Os produtores que estão ali, eles são produtores, agricultores, não é nem produtores, a gente nem gosta de chamar assim, são agricultores e agricultores familiares que fazem parte de uma associação e que existe uma certificação do seu modelo de produção. É tanto que essas propriedades elas são abertas. Qualquer pessoa que querer visitar, inclusive a gente já fez isso, intercâmbios nas propriedades para as pessoas que consomem os produtos. Eu quero saber como é que seu fulano planta, como é que Dona Mariazinha lá planta, porque eu quero saber se realmente isso que eu estou consumindo, né, tá livre de agrotóxico. Aí você vai lá e você conhece a propriedade. Então é uma experiência riquíssima. Fora a própria troca que existe entre eles. Então, existe um trabalho muito forte das organizações aqui que trabalham com agroecologia, de fazer esse intercâmbio de agricultores e agricultoras. São chamados de agricultores e agricultores experimentadores e experimentadoras, né? Então, essas associações, essas organizações, eles fazem um trabalho muito bonito também. As feiras de troca de sementes, das sementes da paixão, a feira da semente da paixão todo ano tem os bancos de sementes, né, os guardiões e guardiãs das sementes da paixão. Então são pessoas que vêm guardando sementes que vêm de várias gerações de sua família. E aí muitas vezes perde essas sementes por conta da invasão das sementes transgênicas. Então se há um cruzamento no campo, né? Muitas vezes uma polinização cruzada, essas sementes elas podem ser afetadas e aí se perde sementes que estão sendo guardadas por várias gerações. Então é um outro impacto que a gente nem discutiu hoje, mas que dá para a gente depois marcar para conversar sobre só essa questão dos transgênicos. Professora, muito obrigada pela conversa. E a gente fica aí o convite para a senhora voltar, a gente falar mais sobre esse assunto, falar mais sobre essa procedência dos nossos alimentos que a gente consome e coloca na nossa mesa. Muito obrigada. Fica o alerta para que os nossos ouvintes possam procurar alimentos cada vez mais naturais e livres dos agrotóxicos. Agora é hora de intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo para esse mês de agosto e o frio que vem fazendo aqui em Campina Grande. E tem também o Saúde A de hoje com o comentário de Lucielen Lima. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta para falar sobre esse clima maravilhoso aqui da Rainha da Borborema. Você já ouviu falar que agosto é o mês mais frio do ano? Pois é, as temperaturas estão dentro do esperado, porém a incidência das chuvas constantes nos deixam com a sensação de mais frio. E a nossa produção esteve lá para conversar com a meteorologista Marli Bandeira. Vamos ouvir o que ela disse sobre o período de inverno aqui da região e as previsões para os próximos dias.
De abril a julho, essa faixa leste de Campina Grande é o período mais chuvoso. No entanto, agosto ainda espera nessas chuvas mais esparsas. E em questão de temperatura, né, nós estamos no inverno, que começou em junho e vai até setembro, até o dia 22 de setembro, que é quando começa a primavera. Então, até lá, essas temperaturas realmente elas são bem mais baixas. E agosto, climatologicamente, é o mês mais frio. Então, aqui em Campina Grande, essas temperaturas elas podem chegar até 16 graus. Já no Cariri, naquela região de Monteiro, ela pode chegar até 12 graus. No entanto, a máxima, que é registrada à tarde, normalmente chega em torno de 28, 29 graus. A areia, que o dia e as madrugadas são bem frias, então a areia chega em torno de 22 a máxima e a mínima em torno de 16. E se a gente for comparar esse ano com o ano passado, esse ano ele está bem mais frio, né? E a sensação térmica também bem maior, então a gente sente mais frio do que realmente o termômetro marcando. Por quê? Chove, né? Então esfria bastante. E os ventos, nessa última semana, eles sopraram com mais intensidade, então isso também dá uma sensação de mais frio. Em agosto, normalmente, essas chuvas já tem uma redução bem significativa, né? No entanto, ainda pode sim ser registradas chuvas, principalmente nessa faixa leste, né? Nessas regiões do Agreste, do Brejo e do litoral. Chuvas esparsas, né? Chove, aí volta a chover, chove num determinado local, no outro não chove. Essa chuvinha assim, bem persistente, bem fininha, né? Que isso é bem típico para essa época do ano. Setembro ainda sente frio, né? As madrugadas ainda são frias. E a gente pode dizer o seguinte, que esse ano o inverno ele está sendo bem mais frio comparado com o ano passado. E quando está frio, o que a gente quer mesmo é se aquecer. Seja com a coberta mais pesada, um lenço no pescoço. E olha, tem alimentos que também nos dão uma sensação de aquecimento. E o quadro Saúde A de hoje traz dicas de alimentação para aquecer durante o inverno. Escuta aí. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, pessoal, tudo bem? Que friozinho bom, né não? Na Paraíba, o frio e a chuva estão dando as caras mesmo este ano. E tudo que a gente quer é tomar algo quentinho e passar o dia enrolado no lençol. Ah, se a gente pudesse fazer isso o dia todo. Mas não dá não, né? Tem que levantar, se animar e tocar a vida, sem esquecer de cuidar bem da alimentação. E o que comer no inverno? Hoje vou dar algumas dicas para vocês sobre isso. A primeira coisa que devemos lembrar é de beber água. Eu falo lembrar porque no inverno a gente esquece mesmo. A sede reduz, o dia passa e a ingestão de líquido fica prejudicada. Mas precisamos beber água mesmo sem sentir sede. Leve uma garrafinha com você. Deixe sempre um copo com água do seu lado para não esquecer de beber água, ok? Mas podemos intercalar a água com vários tipos de chá. O que é que você acha? No inverno, eles são uma ótima opção de ingestão de líquido. Quentinhos dão aquela sensação boa e aconchegante. Além dos tradicionais chás de cidreira, camomila, erva doce e tal, você pode fazer misturas em casa com ingredientes fresquinhos. Experimenta aí. Coloca para ferver um pedaço de maçã e um pauzinho de canela. Fica bom, viu? Recomendo. Quer ver outro? Folhinhas de hortelã, abacaxi e gengibre. Agora o gengibre coloca pouquinho para não ficar ardendo demais. Outro que gosto é um pedaço da casca do limão e um pedaço da casca da laranja. Deixa ali ferver só um pouquinho e fica ótimo. Aí você vai criando usando a criatividade e os ingredientes que tem aí na sua casa. Se for comprar em sachê, uma dica importante. Alguns chás vêm com corantes e aromatizantes. É isso mesmo, então leia o rótulo antes. Nem todo chá é natural. Se você encontrar chás orgânicos, melhor ainda. Com tantos agrotóxicos liberados no mercado, a gente vai escapando como dá, né? Se puder não adoçar, ótimo, mas pode trocar o açúcar pelo mel. É muito mais nutritivo, muito mais. E o sabor combina bem com o chá. Experimente aí o chazinho com mel. Outra questão importante no inverno é fortalecer a imunidade para evitar pegar aquele resfriado, aquela tosse tão comuns no frio. Por isso, invista mais em alimentos com vitamina C, como laranja, limão, os cítricos em geral, acerola, morango, caju, entre outros.
Agora de noite, que tal uma sopa e um caldo bem quentinho? Aproveite para utilizar uma variedade de verduras e legumes. Podem estar em pedaços ou batidos no liquidificador. Agora, evite usar temperos prontos e artificiais. Nada melhor do que um bom refogado de cebola e alho para temperar. Uma outra dica é usar também cúrcuma. Já usou cúrcuma? Procure lá no mercado. É um tempero saboroso e altamente antioxidante. Dá certo com caldos e sopas. E eu também coloco muito no arroz refogado. Fica amarelinho e nutritivo. É isso. Aproveite esta estação gostosa da melhor forma. Aqueça seu corpo, seu coração e seu estômago nesse inverno. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada, Lucielen, e até o próximo Saúde A. É hora do esporte. E a gente fala de esporte aqui no CBN Universidade. É que estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida de Rua Educando para Viver Bem, que é promovida pela Universidade Estadual da Paraíba. A prova será realizada no dia 22 de setembro, data que marca o Dia Mundial Sem Carro, que é uma das atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades. A corrida da UEPB já é tradição aqui em Campina Grande e tem um percurso de 5 quilômetros para os corredores e ainda o de 3 quilômetros para quem vai na caminhada. A novidade deste ano é que a largada e a chegada devem acontecer no centro da cidade, no coração de Campina Grande, mais exatamente na rua Maciel Pinheiro. A corrida em si será disputada em 5 categorias. São elas para professores, a dos técnicos administrativos, a dos alunos e a da comunidade em geral para os cadeirantes e pessoas com necessidades físicas. As inscrições para a corrida da UEPB estão sendo feitas no site da universidade, o uepb.edu.br. E todos os participantes receberão medalha e tem troféu para os primeiros colocados de cada categoria. A corrida é uma iniciativa da Pró-Reitoria Estudantil através da Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB e tem o apoio da Associação dos Corredores de Rua de Campina Grande, da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, STTP, CPTRAN, Polícia Militar, entre outros. Então, se você é corredor que gosta de praticar atividade física ao ar livre, anota aí na agenda que a corrida de rua da UEPB é no dia 22 de setembro e as inscrições já estão abertas no site da instituição até 1º de setembro. E vale reforçar que o evento é de graça para a comunidade universitária da UEPB e quem não faz parte da Universidade Estadual da Paraíba pode se inscrever através do site contrarrelogio.com.br. E assim a gente encerra o CBN Universidade de hoje, mas próximo sábado tem mais. E você já sabe, a gente se encontra às 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Então, se você perdeu alguma coisa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade, você já sabe, né? Tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG. E tem a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e a edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Continua com a programação da CBN que tem muita informação para você. A gente volta sábado que vem. Tchau e até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.